Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso, e encontrará força. Marco Aurélio. O estoicismo nos desafia a refletir sobre uma verdade essencial. Nossa mente é o único domínio que podemos controlar. Em um mundo onde tudo está sujeito a mudanças, as circunstâncias, os relacionamentos, a saúde, o que permanece constante é a nossa habilidade de escolher como reagir. Essa compreensão não é uma negação dos desafios, mas um convite à sabedoria. A aceitação é a chave para a liberdade interior, pois enquanto nos debatemos contra aquilo que não podemos controlar, nos aprisionamos em sofrimento desnecessário. Imagine alguém caminhando por uma estrada sinuosa, repleta de pedras afiadas, buracos profundos e curvas inesperadas. Cada passo é um desafio, mas o verdadeiro estoico, ao invés de parar e se lamentar pela dificuldade do caminho, adapta sua marcha. Ele não espera que a estrada se torne mais suave ou que os obstáculos desapareçam. Em vez disso, ajusta sua postura, observa o terreno à frente e encontra uma forma de seguir adiante, com firmeza, sem queixas. Afinal, o chão pode ser duro, mas é sua responsabilidade mover os pés de maneira a evitar quedas. É essa flexibilidade e resiliência que definem a essência do estoicismo. Epicteto, um dos maiores mestres dessa filosofia, nos ensina que não são os eventos que nos perturbam, mas sim como os interpretamos. A vida está repleta de situações fora do nosso controle, desde contratempos pequenos, como um atraso, até tragédias maiores, como a perda de alguém amado. Mas, segundo os estoicos, o que realmente importa não é o que acontece, mas como escolhemos reagir. Quando ajustamos nossa percepção, transformamos o inevitável sofrimento em uma oportunidade para crescimento, entendimento e até paz interior. A caminhada estoica pela vida, portanto, não é uma tentativa de evitar os desafios, mas sim uma preparação constante para enfrentá-los de maneira virtuosa. O estoico entende que há coisas que estão sob seu controle, como suas ações, pensamentos e emoções, e coisas que não estão, como o comportamento dos outros, as circunstâncias ou o destino. Ao focar apenas no que pode controlar, ele preserva sua serenidade, mesmo em meio ao caos. Imagine agora que, em sua caminhada, esse indivíduo encontra uma grande rocha no meio do caminho. Muitos parariam, sentiriam frustração, reclamariam da vida injusta. No entanto, o estoico vê a rocha como uma oportunidade. Talvez ela esteja ali para testar sua força, sua paciência ou até sua criatividade. Ele pode escalá-la, contorná-la ou até mesmo descansar um momento à sua sombra. A rocha deixa de ser um obstáculo e passa a ser parte de seu aprendizado. Essa visão de mundo, essa capacidade de transformar a adversidade em ensinamento, é o que nos permite viver em harmonia com o que nos acontece. A filosofia estoica é, em sua essência, a arte de viver com leveza, independentemente do peso que carregamos. Não é um convite ao escapismo, mas sim uma chamada à coragem, à aceitação e ao domínio de si. Marco Aurélio, outro grande nome do estoicismo, nos lembra que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Ao purificar nossas percepções, ao substituir a queixa pela ação, nos tornamos não apenas mais resilientes, mas também mais compassivos, tanto conosco quanto com os outros. Ao final dessa caminhada metafórica, o estoico compreende que o verdadeiro inimigo nunca foi a estrada difícil, mas sua própria resistência a ela. Quanto mais ele luta contra a realidade, mais pesada sua jornada se torna. Quanto mais ele abraça a estrada como parte de seu caminho, mais leve ela parece. E assim, a grande lição do estoicismo se revela. O poder de viver bem não está em controlar o que acontece, mas em como interpretamos e reagimos ao que nos acontece. A serenidade não é o fruto de uma vida sem problemas, mas de uma mente que aprendeu a ver os problemas como oportunidades para crescer. O mundo moderno, com suas constantes demandas e distrações, realmente se apresenta como uma verdadeira arena, onde lutamos para manter nossa serenidade. A cada nova tecnologia,
surge também uma nova fonte de distração. Redes sociais que capturam nossa atenção não apenas roubam nosso tempo, mas nos expõem a comparações constantes e alimentam sentimentos de inadequação. Os prazos apertados no trabalho, a pressão por produtividade incessante, as expectativas irreais de sucesso que nos são impostas. Tudo isso nos arrasta em direções opostas ao que verdadeiramente desejamos. Somos levados a correr, a competir e a desejar mais, muitas vezes sem parar para refletir se esses desejos são realmente nossos. Em meio a essa tempestade, a paz interior se torna uma conquista quase inalcançável para muitos. É nesse contexto que o estoicismo nos oferece um caminho diferente, mais sólido e perene. A filosofia estoica nos ensina a redirecionar o foco. Ao invés de tentarmos controlar o caos ao nosso redor, os estoicos nos convidam a observar aquilo que está sob o nosso controle. Nossos pensamentos, nossas escolhas e nossa atitude diante das adversidades. Ao nos concentrarmos no presente, nas pequenas ações cotidianas, começamos a perceber que é ali, no momento presente, que reside nossa verdadeira força. Quando nos permitimos encontrar valor e significado nas pequenas tarefas diárias, como o simples fato de preparar uma refeição com atenção ou de ouvir alguém com empatia, passamos a viver uma vida mais alinhada com nossos princípios internos. A ideia de cultivar uma mente inabalável é um dos pilares do estoicismo. Os estoicos, como Epicteto e Sêneca, acreditavam que as tempestades externas, como crises financeiras, problemas no trabalho ou conflitos familiares, sempre existirão, mas a nossa resposta a elas é o que realmente importa. Não se trata de ignorar os desafios ou fingir que eles não afetam nossa vida, mas sim de enfrentá-los com uma postura de tranquilidade e resiliência. Ao invés de reagirmos com desespero, cultivamos a calma. Ao invés de sermos arrastados pelo medo ou pela raiva, mantemos a clareza mental. A verdadeira liberdade, segundo os estoicos, está em não sermos escravos das circunstâncias, mas senhores de nossas próprias respostas emocionais e comportamentais. A prática diária do estoicismo, portanto, envolve a construção dessa resiliência interna. Isso se dá através da reflexão constante, da autoobservação e da busca por sabedoria nas experiências, mesmo as mais desafiadoras. O mundo moderno, repleto de pressões incessantes, parece cada vez mais um terreno hostil para a preservação da nossa paz interior. Estamos constantemente bombardeados por estímulos que exigem nossa atenção, desde as incessantes notificações das redes sociais até os prazos cada vez mais apertados no trabalho, criando uma ilusão de urgência em cada aspecto da nossa vida. Ao nos rendermos a essa pressão, muitas vezes acabamos nos afastando do que realmente valorizamos. Somos empurrados por expectativas irreais, tanto externas quanto internas, que ditam como deveríamos viver, o que deveríamos alcançar, ou como deveríamos ser percebidos. Essas forças nos direcionam para uma vida de constantes comparações e frustrações, onde o suficiente nunca parece ser o bastante. No entanto, o estoicismo nos apresenta uma resposta a esse caos. Diferente das soluções superficiais que muitas vezes buscamos para aliviar nosso estresse, como distrações momentâneas ou fugas temporárias, o estoicismo nos convida a uma prática mais profunda e significativa, a de focar no presente. Para os estoicos, o presente é tudo o que temos. O passado já se foi e o futuro ainda não chegou, sendo meras abstrações que nos desviam da única realidade tangível. Quando aprendemos a direcionar nossa atenção para o agora, para o que está diretamente diante de nós, percebemos que há uma serenidade intrínseca nesse estado de estar presente. Além disso, o estoicismo nos ensina a encontrar valor nas pequenas ações diárias. Essas ações, que muitas vezes consideramos triviais ou sem importância, na verdade formam a base de uma vida bem vivida. Desde a simplicidade de manter nossa palavra, até a dedicação silenciosa em nossos deveres, cada ato se torna uma oportunidade de praticar virtudes estoicas como a sabedoria, a coragem e a justiça.
Ao valorizarmos essas pequenas ações, percebemos que não precisamos de grandes eventos ou marcos para experimentar uma vida plena. O que importa é a intenção e a qualidade com que conduzimos cada momento. Esse foco no presente e nas pequenas ações nos leva à próxima lição estoica, a de cultivar uma mente inabalável. As tempestades externas são inevitáveis. Desafios, adversidades, perdas e frustrações fazem parte da condição humana. No entanto, como dizia Epicteto, não são os eventos que nos perturbam, mas sim a visão que temos deles. O estoicismo nos desafia a olhar para esses eventos com uma nova perspectiva, onde não são vistos como obstáculos insuperáveis, mas sim como oportunidades para crescimento interior. Com essa visão, enfrentamos os problemas da vida com uma postura de tranquilidade e resiliência, sabendo que, embora não possamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, sempre podemos controlar como reagimos. Esse estado de resiliência não é algo que acontece automaticamente. É o fruto de uma prática consciente e constante, onde nos treinamos a observar nossas emoções e reações, questionando-as e ajustando-as conforme os princípios estoicos. Quando surge a raiva, por exemplo, o estoico não a suprime, mas sim a examina, perguntando-se: essa emoção está me servindo ou me prejudicando? Ao desenvolver essa habilidade de autoobservação, começamos a construir uma fortaleza interna que, embora não nos torne imunes às dificuldades, nos permite atravessá-las com mais clareza e equilíbrio. Pense em como reagimos a um atraso de voo, a uma notícia inesperada ou a um desacordo com alguém querido. Esses eventos, por menores ou maiores que sejam, muitas vezes têm o poder de desencadear em nós uma onda de emoções: frustração, ansiedade, raiva. É natural que, diante do inesperado ou do indesejado, nossa primeira reação seja tentar controlar ou resistir ao que está acontecendo. No entanto, o estoicismo nos propõe uma perspectiva diferente, mais sábia e prática. Diante dessas situações, a pergunta crucial que devemos nos fazer é: tenho controle sobre isso? Essa pergunta, aparentemente simples, carrega uma profundidade imensa. Ao questionar se temos ou não controle sobre um evento, começamos a separar o que é verdadeiramente de nossa responsabilidade do que não é. Se a resposta for não, ou seja, se o evento está fora do nosso controle, como um atraso de voo causado pelo clima, ou uma decisão tomada por terceiros, o estoicismo nos ensina a direcionar nossa energia para algo muito mais produtivo: a aceitação. Aceitar não significa se resignar ou ser passivo, mas entender que existem coisas que estão além do nosso alcance, e lutar contra elas é como tentar conter uma maré com as mãos. A aceitação, nesse sentido, é uma forma de liberar o peso emocional desnecessário que carregamos quando tentamos mudar o imutável. Por outro lado, se temos controle sobre a situação, o estoicismo nos convida a agir com calma e discernimento. Ter controle não significa poder sobre o resultado final, mas sim sobre como reagimos internamente e externamente. Epicteto, um dos mestres do estoicismo, ensinava que a verdadeira liberdade está em escolher nossas respostas e não em dominar o mundo à nossa volta. Quando percebemos que podemos agir, é importante não nos deixarmos levar por impulsos irracionais ou por emoções efêmeras, mas sim utilizar a razão e a tranquilidade como guias. Sêneca, outro grande nome do estoicismo, nos lembra que a felicidade não está na ausência de desafios ou dificuldades, mas na capacidade de manter a serenidade, independentemente das circunstâncias externas. Essa serenidade nasce da compreensão profunda de que existem coisas que jamais poderemos mudar. A morte, por exemplo, é um dos maiores medos da humanidade e ainda assim é inevitável. Para os estoicos, a aceitação da morte e de outras realidades incontornáveis é a chave para viver uma vida plena, sem ser escravizado por medos e ansiedades. A paz interior, tão buscada por muitos, não é uma utopia inalcançável. Ela surge da prática constante de aceitar aquilo que está fora de nosso controle e de agir com sabedoria diante do que podemos influenciar.
Quanto mais treinamos essa distinção, mais livres nos tornamos. Nas adversidades, o estoico encontra oportunidades para praticar a virtude. O que para muitos seria um obstáculo intransponível, para o seguidor da filosofia estoica, é um campo fértil para o autodesenvolvimento. As dificuldades da vida, longe de serem vistas como punições ou infortúnios, são encaradas como testes da nossa capacidade de aplicar os princípios fundamentais do estoicismo. O estoico entende que a vida não pode ser uma sequência de eventos perfeitamente alinhados aos seus desejos, e, portanto, nas situações de adversidade, ele vê a chance de exercitar aquilo que está sob seu controle, suas virtudes e suas reações. A paciência, uma das virtudes mais essenciais, é praticada ao tolerar os desafios com serenidade, ao aguardar o momento certo para agir ou ao suportar aquilo que não pode ser mudado sem desesperança. Não se trata de uma paciência passiva, mas de uma força interior que mantém o indivíduo firme, mesmo quando o caos parece estar ao seu redor. A paciência do estoico não é resignação, mas uma manifestação de força que permite o controle sobre as emoções diante do que parece incerto ou ameaçador. É através dela que ele transcende a irritação e a impaciência, compreendendo que nem tudo depende de sua vontade. A coragem, por sua vez, é o pilar que sustenta o estoico na luta contra os medos e as inseguranças. Não é uma coragem irresponsável ou impulsiva, mas sim uma coragem consciente, baseada no reconhecimento de que muitas vezes a ação correta é a mais difícil. A verdadeira bravura, no entanto, não está em enfrentar o perigo irracionalmente, mas em saber que o medo faz parte da vida e, ainda assim, avançar. O estoico, ao encarar a adversidade, não busca fugir ou evitar os problemas, mas se fortalece na certeza de que os obstáculos são oportunidades de mostrar sua retidão e seu compromisso com a virtude. A sabedoria é a bússola que orienta suas decisões. Ela permite que o estoico compreenda o que é realmente importante, discernindo o que está sob seu controle do que não está. Nas adversidades, a sabedoria é o farol que ilumina o caminho correto, evitando que a mente se perca em distrações ou medos infundados. Ao invés de reagir emocionalmente às circunstâncias, o estoico utiliza a razão para avaliar cada situação com clareza. Ele não se deixa abalar pelas aparências ou pela pressão do momento, mas age com base no conhecimento, sabendo que a sua paz interior depende da sua capacidade de manter o equilíbrio independentemente das circunstâncias. A temperança, ou moderação, atua como um escudo contra os excessos emocionais e os impulsos desenfreados. No meio do caos, ela regula as respostas do estoico, evitando que ele seja levado pela raiva, pela ganância ou pelo desespero. A temperança é a arte de saber conter-se, de agir com calma e ponderação, mesmo quando a situação parece exigir reações rápidas e intensas. Ela é a virtude que mantém o estoico centrado, protegendo-o da perda de controle e permitindo que ele responda às adversidades de maneira justa e equilibrada. É através da temperança que o estoico mantém a harmonia entre o que sente e o que faz, entre seus desejos e suas ações. Essas virtudes, quando praticadas em conjunto, formam a base de uma mente inabalável diante do imprevisível. O estoico não busca controlar o que está fora de seu alcance, como o comportamento dos outros ou as circunstâncias externas, pois ele compreende que isso é uma luta em vão. Em vez disso, ele concentra sua energia em moldar a si mesmo, em aprimorar seu caráter e em fazer escolhas conscientes e virtuosas. A verdadeira liberdade, então, não está em subjugar o mundo exterior, mas em dominar a própria mente. A mente estoica é flexível e resiliente, capaz de se adaptar ao inevitável sem perder sua integridade. Ela entende que o mundo é imprevisível, mas que o controle sobre si mesmo é o caminho para a paz interior. A prática diária do estoicismo é, de fato, um exercício constante de autocontrole e disciplina, comparável à arte de afinar um instrumento. Assim como um violonista precisa afinar suas cordas antes de cada performance, a mente também requer atenção e ajuste regulares
para operar de forma harmoniosa. Um único momento de afinação mental, seja através da reflexão ou de um exercício filosófico, não garante que essa serenidade será mantida indefinidamente. A cada dia novas circunstâncias surgem, novos desafios nos testam, e a mente, como instrumento, pode se desalinhar. É por isso que a constância no treinamento estoico é essencial. O filósofo Epicteto nos lembra que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. O estoicismo nos ensina a olhar para cada evento como uma oportunidade de aprendizado. Esse treinamento diário envolve a prática contínua de discernir o que está sob nosso controle e o que não está. Tal como o músico ajusta as cordas para encontrar a nota perfeita, ajustamos nossos pensamentos e ações para harmonizar com a razão, o Logos, que para os estoicos é a ordem universal que governa todas as coisas. A sabedoria não reside em tentar controlar o incontrolável, mas em aprender a encontrar paz, mesmo diante do caos. Parte desse ajuste mental é feita através da reflexão. Refletir sobre o que experimentamos durante o dia, sobre nossos erros e acertos, permite-nos aprimorar nosso comportamento futuro. Essa prática é semelhante ao trabalho de um artesão, que continuamente aperfeiçoa sua técnica. Cada pensamento inadequado que corrigimos, cada emoção descontrolada que domamos, fortalece nossa habilidade de manter a calma em meio às tempestades da vida. Para os estoicos, a verdadeira liberdade vem da mente que não se deixa influenciar por perturbações externas, mas que se mantém firme e serena, mesmo quando tudo ao redor parece em desordem. Outro pilar do estoicismo é a prática dos exercícios mentais, que incluem preceitos de autocontrole, paciência e resiliência. Esses exercícios são como escalas e arpejos que um músico pratica diariamente para dominar sua técnica. O estoico, portanto, não se permite ser dominado por suas paixões, mas as treina para que estas trabalhem a seu favor. As emoções para os estoicos não devem ser reprimidas, mas compreendidas e canalizadas de maneira sábia, de modo que não nos afastem de nosso propósito maior, que é viver em harmonia com a natureza e o mundo. Por fim, a meditação sobre a morte, conhecida como memento mori, é talvez um dos exercícios mais poderosos que os estoicos praticavam. Longe de ser uma reflexão mórbida, essa meditação servia como um lembrete constante da brevidade da vida e da importância de se viver cada momento com clareza e propósito. Assim como um músico sabe que seu tempo no palco é limitado, nós também devemos reconhecer a finitude de nossa existência e usar essa percepção para afinar nossas escolhas e comportamentos. O estoico, ao contemplar sua mortalidade, não se afasta da vida. Pelo contrário, ele se aproxima dela, entendendo que cada momento é precioso e merece ser vivido plenamente. Assim, o treinamento diário do estoicismo, através da reflexão, dos exercícios mentais e da meditação sobre a morte, é a chave para enfrentar a imprevisibilidade do mundo. É como um maestro que, ao afinar seus instrumentos e ajustar os músicos, prepara-se para conduzir a sinfonia da vida com equilíbrio, força e sabedoria. Ao final de cada dia, o estoico revisa suas ações. O que fiz de bom hoje? O que poderia ter feito melhor? Esse exame de consciência não é para se punir, mas para crescer. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado, cada desafio, um campo de treino para a virtude. A busca não é pela perfeição, mas pelo progresso contínuo. O estoicismo nos encoraja a sermos melhores do que fomos ontem, sem a ansiedade de tentar controlar o que não podemos. Então, a próxima vez que se deparar com uma situação difícil, pergunte a si mesmo: o que depende de mim aqui? Se for sua reação, sua perspectiva ou sua atitude, isso é algo que você pode mudar. O mundo pode ser imprevisível, mas sua mente não precisa ser. Como Marco Aurélio sabiamente lembrou, a força está em perceber essa diferença. Conclusão: o estoicismo nos ensina a viver com a mente serena, mesmo em um mundo cheio de incertezas. E você, está pronto para começar a praticar essa filosofia em sua vida diária?
O que em sua vida você precisa aceitar e parar de tentar controlar?